Vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fazer uma prévia do Seahawks e Miami. Os Seahawks vão enfrentar os Dolphins em casa nesse próximo domingo. Não teremos transmissão da ESPN nem da Rede TV. Nosso primeiro jogo televisionado será o dos Lions, né, que é um jogo de horário nobre, então não tem muito o que fugir. Mas essas três primeiras partidas sem transmissão, o Seahawks tem uma chance real de começar 3-0, que poderia ser impensável para muita gente. E é aquele negócio que eu sempre falo: é, 3-0 é 3-0. Não tem 3-0 bonito e 3-0 feio. Né? Quando chegar lá na frente, essas três vitórias vão contar do mesmo jeito que fosse uma por 20 pontos, mesmo sendo uma vitória via overtime. Então é importante para o Seahawks conseguir essa vitória em casa e manter-se também na liderança, né, da NFC West e ser um dos times invictos ainda. Queria pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar com algum amigo aí. Quem sabe ele começa a torcer pelo Seahawks, começa a se interessar pelo futebol americano. Aqui a gente tenta explicar o máximo de jogadas possíveis. Então a ideia é difundir o futebol americano no geral, com foco no Seahawks, porque nós somos a melhor torcida do mundo. Os comentários também são muito importantes, então se vocês puderem dar essa moral, a gente agradece muito. Então vamos lá. Lembrando que a gente tem essa prévia em texto, formato de texto, lá no rapidinho.com.br. Textos de domingo a domingo. A gente não para, não tem bye week aqui. Então convidar vocês a nos acompanhar por lá também. E aqui no YouTube, como eu já tinha convidado vocês, temos bastante vídeos novos. Quase um vídeo por dia também. Quem sabe onde a gente chega lá. E nos seguir nas redes sociais. Então vamos lá. Lembrar que os Seahawks vão enfrentar os Dolphins sem o Tua Tagovailoa. A gente sempre brinca, né, quase um meme, que o Seahawks tem uma certa maldição aí em perder para quarterbacks reservas, né? A gente perdeu ano passado pro Mitchell Trubisky não, Mason Rudolph, perdão. Perdemos pro Colt McCoy. O Colt McCoy tem 11 vitórias, duas na carreira, né? Duas foram contra os Seahawks. Uma jogando pelos Cardinals, uma jogando pelos Giants. Inclusive essa dos Giants no meu aniversário de casamento. E assistindo o jogo, tive que assistir esse jogo terrível. Mas é isso, então ficar de olho no Skylar Thompson. Que eu sempre falo, querendo, não sendo pessimista nem nada, mas assim, a NFL é uma liga de alto nível. Então quem tá ali tem chance de ganhar. Vide o que Green Bay fez contra os Colts. Os Colts eram amplos favoritos com a lesão do, do Jordan Love. Né? O Malik Willis era um QB que nem estava no elenco, na verdade, foi trocado ali no finalzinho. Ou seja, tá pegando aí do jeito. E conseguiram montar um plano de jogo com a defesa boa, correndo com a bola, para vencer essa partida. Então, não tem bobo aí no futebol, né? Então precisa estar ligado aí para não vacilar e entrar de salto alto, que foi justamente o que aconteceu na maioria dessas derrotas que foram para quarterbacks reservas. O time achando que pode vencer a qualquer momento e não é bem assim. A NFL te pune se você entra dessa forma. Então o jogo corrido de Miami deve ser muito usado com o Devon Chain. Pro delírio de muitos do fantasy aí. Os passes curtos, né? O Tyreek Hill e Jalen Waddle são uma excelente dupla, mas ainda não engrenaram nessa temporada. Espero que não engrenem contra Seattle. Mas juntos eles não conseguiram nem 300 jardas ainda nessas 2 semanas. Mesmo com o QB titular, né? Então, assim, talvez o Skylar Thompson seja mais comedido, né? E procure passes mais curtos, não busque tanto a profundidade, a verticalidade que o Waddle e o Hill ameaçam tanto.
né? Então eu acho que o jogo vai ser bastante pro Etienne, seja em screen, seja em jogo corrido, seja recebendo passe curto, né? O Seahawks sofreu bastante para dar tackles nesse jogo contra os Patriots, então precisa desse ajuste, né? Então, uma notícia que acabou saindo depois da gravação desse vídeo e depois do Rapinas News, mas a gente cobre aqui porque você não perde nada no Rapinas, é que os Seahawks finalmente decidiram colocar o Fent na IR. É meio esperado porque uma lesão no joelho é algo complicado. Ele já teve algumas lesões antes no joelho. Talvez o time até tenha demorado um pouco, porque agora ele precisa de mais tempo para voltar, né, ser ativado novamente da IR. Para o seu lugar, o time assinou com o McClendon Kurtz, que é guard e tackle. É, e estava no nosso practice squad. Ele jogou muito bem durante os treinos, né, da Precision, foi muito bem elogiado, chegou a ser titular nos jogos, nos treinos em que o Fant estava machucado. Mas na Precision a gente não viu isso. Ele jogou muito mal na Precision, sempre foi um dos piores da hora. Ele só não foi o pior porque tem o Lakin Thompson, mas ele foi já tinha sido ativado semana passada. O time confia, eu acho que na experiência dele, não sei. E aí acabou assinando com ele. Deve ir amanhã para o jogo. Para o seu lugar vago no Practice Squad, o time assinou de volta com o Marcus Blair. E fez duas elevações do Practice Squad. O que é um pouco notório é que foram o Tyus Bowser e o Patrick O'Connell, dois linebackers. Isso pode indicar que o Jeremy Baker esteja fora do jogo. E aí o Tyrese Knight deve assumir a titularidade. E aí para ter um pouco ali mais de profundidade, eles foram elevados. O Derek Hall também é, teve algumas lesões durante a semana, talvez ele não esteja 100%. E o que chama mais atenção é porque nós temos só três running backs para esse jogo e um deles é o Kenneth Walker, que está machucado e eu quase colocaria ele como fora, né? Então, assim, elevar o George Olane era algo bem provável, né? Algo bem esperado, mas não aconteceu. Uma coisa para ficar de olho também é que o Laviska Shenault pode ser usado como running back em algumas jogadas, né? Então a gente deve ver. O Charbonnet vai lembrar que jogou o jogo inteiro contra os Patriots. O McIntosh teve 3 snaps, o Olane não teve nenhum. Então assim, ele deve ter uma carga muito alta. Talvez o time divida isso um pouco mais. E como eu falei, talvez coloque também o Shenault no backfield em alguns snaps. E por último, mais ou menos importante, o D. Eskridge, que estava no practice squad dos Dolphins, foi ativado para esse jogo. Então vamos ter aí a revanche do Eskridge aí, quem sabe a lei do ex ou não. E lembrando que o Conor Williams também e o Jeremy Baker, né, eram jogadores dos Dolphins e vão enfrentar o seu ex-time. Inclusive o Williams vai ser capitão, o Baker tem uma chance de não jogar, como a gente já falou. E é isso. Então vamos aqui a um dos primeiros lances. Foi uma coisa que Seattle, para mim, teve problemas, que foi setar o edge, né? Ou selar o edge, como você preferir. Existe uma técnica chamada spill. Na verdade, assim, existem dois tipos de técnicas: o spill e o box. O box é quando você força o corredor a vir para dentro. Então eu bloqueio esse cara de, de forma que vou fechar esse espaço e o corredor vai ter que fazer o corte. E o spill é o contrário: eu fecho por dentro para forçar esse running back a ir por fora. Por que alguns times fazem isso? Porque alguns times pensam assim: se você está correndo horizontalmente, eu não tenho problema, você está me dando mais tempo para movimentar minha defesa, né, e não permitir um grande avanço. Então, assim, existem prós e contras das duas técnicas. Mas os Seahawks aqui, em tese, estavam tentando fechar o edge, mas não conseguiram. Tanto é que não tem ninguém aqui chegando para ajudar. E aí algumas corridas avançaram muito por aqui, né? A maioria das corridas do A-Chain foram visando esse lado do campo, né? Aqui, por exemplo, um Toz ele produzindo, correndo
pro lado de fora do tackle, pro lado de fora do tight end. E assim, vendo que isso foi uma fragilidade dos Seahawks, facilmente é um ponto que eles vão atacar. Aqui mostrando que o Etienne também corre bem por dentro, né? E ele é um running back muito veloz. Então aqui vacilaram, quebraram alguns tackles, ele conseguiu um bom avanço ali para mais de 15 jardas. Então assim, é um running back que está a tipo um corte de correr para end zone. Então assim, se vacilar com tackles perdidos, não tiver uma cobertura, né, alguém próximo, ele pode marcar. Os Seahawks consagraram o Hunter Henry. Acho que foi uma das melhores partidas deles nos últimos anos. E do mesmo jeito que o Seahawks teve dificuldade em selar o edge no jogo corrido, também tiveram de fazer o contain do quarterback, né? Que é manter ele dentro do pocket. Né? Então eu forço ele a ficar aqui dentro para impedir que ele corra e conquiste jardas ou corra e ganhe mais tempo para fazer um passe. Né? Então o Seahawks também teve dificuldade em fazer esse contain. E aí o Brissett escapou, o Baker decidiu atacar e o Henry recebeu livre, né, para um jogo de mais de 100 jardas, né, coisa que ele não fazia há muito, muito tempo, mesmo sendo um bom tight end. E isso combina com o que os Dolphins têm, que é o Jonnu Smith. É um tight end muito atlético, lembra um pouco o Jared Everett, que já passou por aqui há um tempo. Então o McDaniels, que é um cara muito criativo, e ele coloca o Jonnu Smith recebendo como no backfield como running back, no slot aberto, como wide receiver. Então assim, ele gosta desses motions, desses screens. E assim, screen com a defesa de Seattle é uma coisa que não combina muito. A gente tem sofrido bastante. Né? Então assim, é preciso prestar atenção. E vai ser um alvo que eu sempre falo, né? O tight end é o grande amigo do quarterback ruim, né? Porque é um alvo grande para passes mais curtos ali. Então aqui o Jonnu Smith recebe o screen, né, e consegue aí um bom avanço aí, porque ele é um tight end também bem é um pouco menor do que o usual, mas é bem veloz. Então assim, é um cara que sofreu muito com lesões, mas esse ano saudável, né, até agora, pode ser uma boa ajuda aí pro Skylar Thompson. Aqui a OL dos Dolphins também tem alguns problemas. O Teron Armstead tem problemas de lesão. Eu tô gravando aqui antes do injury report final, mas o Teron Armstead já estava nele. Nesse jogo contra os Bills ele saiu durante a partida. Do outro lado eles têm o Austin Jackson, que cedeu mais da metade das pressões que o time cedeu. Né? Então, das 13 que eles cederam pro Bills, 7 foram do Austin Jackson. Então, assim, é um jogador para se planejar o plano de pass rush pro lado dele ali, né? Usar blitz, usar stunts para confundir esse jogador. O Eichenberg teve suas dificuldades, mas como guard jogou um pouco melhor, né? E é isso. Então, assim, eles podem estar com left tackle reserva. O Austin Jackson não vem jogando bem. Então, assim, esse trabalho dos edges da gente, o Boyama Fake já tem 2 sacks em 2 jogos, vai ser bem importante. Então, aqui a gente tem o Ed Oliver. Espero que essa jogada se repita, né? 91, sacando o quarterback. No caso, o nosso 91 é o Byron Murphy, né? Ele tá aqui contra o guard e mostrando um bom lever. Ele já joga o guard no colo do Tua, né? E aqui faz o sack. Aqui o Austin Jackson cedeu o sack. Tipo, bem simples, não foi nem muito nada refinado do Von Miller. Fez o bend aqui, o Austin Jackson não conseguiu acompanhar. Mostrou as mãos cedo demais. E aí mais um sack. Aqui no caso em cima do Skylar Thompson já. E na defesa do jogo corrido, os Dolphins têm alguns problemas. Né? Eles têm jogado alguns frontes mais leves. Os linebackers são um pouco mais leves. Então tem bons pass rushers como o Jalen Phillips no edge, o Zach Sealer no meio da linha, tem o Calais Campbell também no meio da linha, tem o Chop Robinson, novato.
Mas assim, parece ser um pouco mais leve. E aqui nessa jogada, por exemplo, estava muito mal posicionado. Os Bills chamaram uma formação com 6 OLs e ainda um tight end aqui junto. E aqui percebam, começa a jogada, o tight end faz um bloqueio bom no edge. 3 caras bloqueiam o defensive tackle. E aí deu um espaço. O David Long fez uma leitura errada aqui. O Jordan Brooks estava muito afastado. Inclusive vamos enfrentar aí o nosso ace. E aí o James Cook correu aqui, só tinha o safety para tentar alguma coisa, mas não conseguiu. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem uma experiência boa de vitória por estar jogando em casa contra o quarterback reserva. Mas como falei, a gente é um time que tem cometido erros dos dois lados da bola. Muitas lesões ainda. O George Fent eu acho que não volta para esse jogo. O Tirano Osso também não. O Kenneth Walker, no mínimo do mínimo, não vai estar 100%. Assim, quer dizer, no máximo não vai estar 100%. Não, já não treinou no primeiro dia dessa semana. Então, assim, se jogar vai ser um pouco no sacrifício. Então, não vamos ter ele no seu nível completo. Então, isso aí é impactante, né? Então, vamos ficar de olho, jogar sério aí e trazer essa vitória e o 3-0 pro Seahawks. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!